Pessoal, olá, passando para contar uma novidade e eu acredito que de interesse para os psicanalistas todos, especialmente, né? No último dia 18 de junho, a gente teve a apresentação em Nova York daquela que vai ser a nova tradução direta do alemão dos escritos de Freud, né? Essa tradução vai ser feita para o inglês, né? E qual que é o grande X da questão, né? Essa tradução ela questiona justamente, ou seja, com razão, a tradução que já é consagrada para a língua inglesa, feita pelo James Strachey, isso entre 1950 e 1970. E aí, a partir dessa tradução, né, feita pelo Strachey, houve uma difusão do pensamento freudiano, tanto para a língua inglesa como para as outras línguas, por exemplo, a tradução que chegou até a gente, daquele livrinho azul, né, da Standard Edition, né, sobre a qual eu falei. Nesse processo de tradução, você vai ter esse refinamento ao estilo de produção científica para o povo médico daquele momento. E aí eu chamei a atenção, inclusive nesse vídeo que eu fiz na época, para o papel científico atribuído pelo Strachey ao escrito do Freud. E essa era a crítica que, inclusive, se podia fazer e foi feita por muita gente, por sinal, por muitos autores, dizer que a maneira como ele interpretou e trouxe do alemão os termos que o Freud usou, enfim, era científico demais. Essa foi sempre o questionamento feito para essa edição. Né? E aí agora essa nova tradução, né, que vem criticar essa, né, mas lógico que reconhecer todo o mérito do trabalho, né, que foi indispensável para a popularização da psicanálise. Né? A única coisa é que essa nova tradução da obra completa do Freud, então vão sair 24 novos volumes entre 2026 e 2027, 12 volumes em 2026, outros 12 em 2027. Isso já está programado por essa nova editora. Tá? Enfim, o grande questionamento então é a cientificidade, é a maneira como Freud foi traduzido, sim. Né? Se pretende agora fazer uma versão muito mais fiel àquela que o Freud escreveu em alemão, né? Sem também desmerecer esse aspecto histórico, né? Encabeçado pelo Strachey, né? Só que, enfim, vai ter mais nota de rodapé e o mais interessante de tudo, do meu ponto de vista, nós vamos ter 60 novos textos que o Strachey omitiu por N razões e lá com justa razão, né? Até para preservar o Freud, inclusive. O Freud era uma pessoa muito ácida nos questionamentos que fazia, a gente tem um lado dele que inclusive é de pouquíssima tolerância até hoje. E aí essa nova versão, essa nova tradução da obra completa, que vai começar pelo inglês, e aí a gente pode esperar que seguramente vão ter traduções para o espanhol, para o português, enfim, vão ficar atento, né, esse movimento todo que interessantemente está acontecendo. Como eu disse, para a psicanálise é muito interessante, é imprescindível no final da história. Tá? Assim como a gente revisitar, né, personagens que passaram pela vida do Freud, né, sua mãe, né, entender a relação dela com a família de origem, com os Nathanson, que explicam muito sobre o próprio Freud, entender quem foi o pai do Freud, né, o Jacob, que a gente tem uma versão também muito empobrecida desse homem, né, era um sujeito fantástico até certo ponto. A gente tem uma versão dele que é uma versão empobrecida, né? E o Breuer, então, nem se fale. Né? O Breuer também é apagado por completo, e aqui nesse livro, como tudo finalmente começou, eu tentei resgatar. Né? Então, eu acho muito interessante todo esse movimento que está acontecendo. A gente tem a publicação recente também de um livro sobre os meio-irmãos do Freud, Emmanuel e Philipp, né? Que também tiveram lá os seus filhos. Tem uma história interessantíssima. Foi lançado em outubro do ano passado. Eu resenhei esse livro e daqui a pouco vai sair em revista por aqui do Brasil, enfim. Está tendo um movimento muito interessante, né, de buscar essa espécie de retorno ao Freud. E, enfim, vai ter muita coisa legal vindo por aí, então vai acompanhando. Né, o Museu do Freud em Viena disponibilizou hoje, inclusive, a palestra dessa apresentação lá em Nova York. Né? Tá em inglês, enfim, mas é super tranquilo pegar
qualquer coisa, a transcrição, né, e converter para o português. Se tiverem tempo, deem uma olhada, é muito legal o que está acontecendo na psicanálise, para variar, né? Está produzindo muita coisa, enfim, é um campo movido por essa energia muito bacana aí de construção, né? Então, deixo aqui a contribuição e, qualquer dúvida que tiverem, podem colocar aí também, mandar no direct, alguma coisa, tá? Enquanto isso, estou aguardando, né, a resposta da editora para a gente marcar a data, né, para publicação de como tudo finalmente começou, né?